Boa tarde, pessoal. Aqui é o Thiago. Sejam bem-vindos ao canal Boa Bear Futures. Hoje é um dia bem especial para mim também, porque aqui no YouTube é a primeira transmissão em português. Vocês possivelmente já viram no canal, tem uma série de conteúdos em inglês, mas agora eu estou começando em português. Então hoje é um dia realmente legal. E para começar e facilitar os vídeos futuros, começo pela configuração da minha tela, tá? Eu uso o NinjaTrader 8, a plataforma baixada no meu computador. Então ali você vai conseguir ver como eu configuro as telas, né? O que eu uso, como eu configuro. E caso você tenha dúvidas, deixa um comentário no vídeo que eu vou ter prazer em tirar suas dúvidas, beleza? Então esse é o primeiro, ver como é a questão da configuração. Lembrando que algumas das ferramentas você vai encontrar somente no pacote do Order Flow Plus do NinjaTrader, que você contrata de forma separada, eu falo brevemente no vídeo. Qualquer dúvida quanto a isso também, a própria NinjaTrader responde, ou pode me deixar um comentário que eu também falo sobre, ok? Espero que você goste. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e também deixa o seu like aqui no vídeo. Ok? Obrigado, divirta-se. Bom, pessoal, então, para configurar uma tela igual à minha, basicamente a gente faz o seguinte, tá? Passando aqui para a tela. Aqui no Control Center do NinjaTrader, lembrando que isso aqui é a plataforma que eu fiz o download e tenho instalada no meu micro, tá? Para poder usar esse recurso, eu não uso versão web, que foi disponibilizada recentemente. Esse aqui é o NinjaTrader 8. Então, o recurso mais fácil, começando pela esquerda, são os dois gráficos, né? Eu uso dois, porque eu gosto de ver simultaneamente duas escalas de tempo diferentes, ou às vezes eu deixo um em tempo e outro em tique, né? Então aqui, selecionado o instrumento, que é o ES623, que é o próximo vencimento. ES é o código do E-mini S&P, tá? O preço é baseado no último preço, o tipo é day, aqui você tem uma série de tipos, inclusive nós vamos usar isso na hora que eu vou fazer as volumetric bars, tá? As barras volumétricas, aqui fica day. Eu costumo colocar aqui, eu gosto de ver um prazo maior, então 5.000 que dá, sei lá, 10 anos, dá mais de 10 anos, X anos, então coloco isso aqui que dá um tempo legal. Trading Hours, aqui nesse caso, eu deixo Use Instrument Settings. Quando você está em outros gráficos intraday, isso aqui é interessante porque, como você roda 24 horas praticamente, 23 horas, você pode escolher se você quer só a sessão regular, né, que abre aqui para a gente atualmente 9h30 da manhã, se você quer só o aftermarket ou só o pré-market. Então você, no caso do E-mini S&P, você escolhe que janela você quer deixar, né? Então aqui o Use Instrument Settings se ele roda 23 horas por dia, 24 horas por dia, ele pega esse tempo todo, tá? Então, basicamente, aqui para baixo, eu não mexo nada. Uma coisa que eu tiro aqui, o último item é o Plot Executions. Eu não gosto de ver a tela ficar bagunçada. Eu tiro esse Plot Executions. Então, fica lá o primeiro gráfico lá, tá? Então, aí você configura aqui como quiser. Eu acostumei, tudo isso obviamente questão de hábito, né? Eu acostumei a deixar esse gráfico aqui na esquerda. Então, eu gosto de ter o diário em cima, tá? Eu coloco só para minha referência, eu não uso o gráfico para definir minhas entradas ou não, indicadores gráficos para isso, mas eu gosto de ter uma média móvel, que no caso aqui é o EMA, que é a média móvel exponencial, média aritmética exponencial, tá?
que eu costumo usar. E no diário, eu gosto de ter a referência dos 200 dias. É um número meio cabalístico que o mercado usa como referência para tendência de longo prazo, né? Então, acima da média, em tese, a gente está numa tendência positiva, altista, e abaixo, uma tendência baixista, tá? Então, eu gosto de deixar essa média aqui. E aí você pode brincar, entre aspas, aqui com os indicadores. O que você quiser colocar, você vem aqui em Indicators e seleciona aqui, tá? Você faz a seleção, aqui os nomes estão em inglês, aí você dá uma busca exatamente o que você quer. Alguns nomes coincidem exatamente, outros parecidos, mas você consegue sem problema achar. Aqui, se você der um Duplicate em New Tab, você consegue replicar o mesmo gráfico. Então, o que eu faço depois? Eu gosto de usar aqui um semanal. Semanal, para mim, também como uma referência de longo prazo. É bem interessante ver. Aqui está a média de 200 períodos também. O que eu faço, às vezes, aqui no semanal, como ele já é intrinsecamente maior, eu deixo 20 períodos, tá? Eu diminuo para ver essa tendência um pouco mais de forma mais curta, e depois faço um mensal, coloco também um 15 minutos aqui, tá? E aí é a questão de você ir brincando. Aqui você seleciona também, ó, você tem a periodicidade aqui, os minutos, e o tick, aqui eu vou pôr embaixo os ticks, que é se vocês observarem, se já observaram algum vídeo meu, se vierem passarem a observar, como eu falei, eu vou começar os vídeos em português, você vê que eu gosto de usar o tick, tá? Que é baseado em negociações, né, fechadas, em trades fechados, não em números de contratos negociados, mas em operações fechadas, tá? Então aqui você tem o dia, semana, mês e ano, tá? Então nessa aba você consegue fazer essa seleção. Aqui eu uso um outro gráfico diário, mas eu não vou colocar, não vou fazer de novo para gastar tempo, porque é exatamente a mesma coisa, tá? No centro, eu uso o Superdom. Você volta de novo no Control Center, New Superdom. Eu coloco ele aqui no meio da minha tela. E você tem algumas configurações também que você pode acrescentar. E além desse básico, o que eu gosto de ver é vir aqui. Você clica com o direito sobre ele, vem colunas. Ele te permite acrescentar algumas possibilidades. O que eu gosto de ver é o volume. Você vem, clica em volume, dá o Add aqui embaixo. Ele vai te dar algumas possibilidades de configuração. E o que eu gosto de fazer aqui, ele te permite pegar o percentual ou por volume. Eu gosto por volume. O tipo, o standard ou buy and sell, eu gosto de mostrar, ver os tipos de agressão. Na verdade, é mais hábito. Eu não uso isso para tomar de decisão, mas eu gosto de ver ali a agressão de compra e venda, onde executou, né? Que lado executou a venda, tá? E eu gosto que escreva, não só ver a forma do volume at price, que isso aqui na prática é um volume at price. Eu gosto de ver o número, o volume que está ali, que isso, além da forma, o volume já negociado naquele ponto é um fator bem relevante para minha forma de operar, ok? Aqui, de novo, no Superdom você também pode selecionar o período que você quer operar, o que você quer que ele mostre o volume aqui no caso, né? Ou que você consiga utilizá-lo, tá? Então, aqui já está acrescentado o volume, então ele mostra azul compra e vermelho venda, tá? E aqui o volume, 17 mil contratos negociados, ok? Bom, seguindo para a direita, vocês vão ver que, vocês já viram aqui, eu uso 3 gráficos, que são as barras volumétricas, né? No NinjaTrader chamadas Volumetric Bars. Isso é o Footprint Chart, que eles chamam, tá?
ele mostra, ali eu uso para conseguir ver as agressões, ver o volume negociado em cada nível de preço e quem está sendo responsável por fechar a transação. Para mim é crucial entender o lado, porque absorção e exaustão, se você já opera tape reading, você sabe da relevância disso, esse é o coração da técnica, né? Então eu coloco aqui de novo o instrumento, tá? E aí você vem aqui na hora que está selecionando o tipo de gráfico que você tem, o day aqui, você vai selecionar o volumetric, ok? Só que temos uma questão importante aqui. As bases volumétricas, elas fazem parte do Order Flow Suite do NinjaTrader, ou seja, o NinjaTrader versão gratuita, você não vai encontrá-las. Porém, hoje é um pouco mais prático do que era até 3 meses atrás. Antes você tinha que comprar a Lifetime License para ter acesso a essas ferramentas, ela deve custar por volta de mil e poucos dólares. Hoje você consegue assinar esse pacote do Order Flow Plus mensalmente. Eu acho que, se não me engano, são 60 dólares por mês. Não é totalmente barato, mas você consegue testar, ver se você se adapta, se você gosta do negócio, antes de fazer uma aquisição maior, né, da Lifetime License. Então, se você tiver a versão gratuita, você não vai achar aqui o Volumetric dentro do tipo em Data Series, ok? Aqui está ok. O que vocês vão ver, basicamente, entre os meus 3 gráficos que eu coloco à direita, só um segundo, eu vou levá-lo para lá. Ele vem como um gráfico grande, tá? Mostrando candle por candle. Só que para mim não tem a menor utilidade, eu pessoalmente não vejo a menor utilidade em ver o gráfico com toda a pegada desse jeito. O que me interessa é só o último candle. Eu quero ver o que está rolando no último candle. Então eu pego apertando o mouse aqui na escala de tempo embaixo e arrastando para a esquerda, eu consigo dar um zoom só na última barra, tá? Então aqui eu tenho zoom na última barra. E por que eu uso 3? Eu ponho 3 porque eu não gosto de ficar no escuro. Primeiro, eu preciso de um tempo maior para ter uma quantidade relevante e um volume relevante operado, né? Então eu deixo meu terceiro gráfico aqui, ele tem às vezes 120 minutos, eu pego as 2 primeiras horas, que ele fica bem relevante em termos da oscilação toda das primeiras horas. E aqui, isso na prática, eu vario. Então, o que eu faço? Ó, você vem, clica aqui nele com o botão direito do mouse, vai em Properties, e aqui, ó, Base Period Value. Na verdade, eu nunca uso 1 minuto, eu uso, acho que, se não me engano, é 3 minutos no primeiro, 7 no segundo, e aí 90, 120 no terceiro. Isso também varia com a oscilação e com o volume negociado, né? O 3 aqui, para 1 minuto também é muito rápido, fica com pouca relevância para mim. Não tem um motivo, 3, cheguei nessa conclusão, então sugiro que você teste o que é mais conveniente para você. Então, deixo 3 nesse primeiro, tá? Outra coisa relevante aqui, só voltando. Dentro da configuração, você vai encontrar, seguindo os parâmetros, se você for descendo, você vai encontrar o Strength Sensitivity, que vem em 20, se não me engano, o default. Isso aqui, basicamente, é esse degradê, que para mim é crucial, ele ajuda muito. Quanto menos, se você deixar, quanto menos aqui, menos níveis de cores ele tem, então fica tudo mais igual, que eu não acho legal. Eu gosto justamente de aumentar um bocado as nuances, porque se eu vejo muito verde, eu sei que é relevante, está muito vermelho, também é muito relevante, né? Cada um de um lado, muito vermelho na agressão de venda e muito verde na agressão de compra. Então eu deixo aqui em 50, que ele teoricamente me dá um degradê suficientemente bom, tá? Outro parâmetro que vale a pena,
eu seleciono, porque ajuda a chamar a atenção, é o imbalance, tá? Que é a diferença do volume de agressão de um lado e do outro, entre um lado e outro, tá? Ele vem como padrão na diagonal, mas eu gosto de pensar aqui na horizontal, que é pegar o mesmo nível de preço, e aí o volume de imbalance é o você seleciona, tá? Quanto quem. Então, se tiver, por exemplo, se um lado for 2 vezes maior que o outro, ele vai estar destacado com a cor que você definir aqui embaixo. Por exemplo, Color for Buying Balance, olha aqui em cima, os 2 últimos candles aqui em cima. Coloquei 2 vezes, se o lado direito for 2 vezes maior, ou seja, 2 vezes maior agressão de compra em relação à de venda, ele vai destacar. Isso também é legal, porque a hora que você vê um verde muito grande, por exemplo, aqui, significa que é o volume maior na agressão de compra. E se ele está com o imbalance aceso, ou seja, você já sabe que se ele acendeu, aquele lado está X vezes maior. Você definiu o parâmetro, aquele lado está X vezes maior do que o outro. Então, também é um parâmetro interessante. Então, Strength Sensitivity e o Imbalance, que são as duas coisas relevantes daqui, e o tempo, ok? Como eu disse, eu uso 3, 5 ou 7 e 120, 90, 120 para dar um mais longo. Então, você vê aqui que os três, então, tem sempre um mais vazio que o outro, e às vezes eles mudam a periodicidade simultaneamente. O que eu não gosto é justamente o que eu tento evitar, mas às vezes acaba acontecendo, tá? O último gráfico que eu uso é o que eles chamam lá de Times and Sales, é o nosso Times and Trades aqui. Então, a gente vem aqui no New, no Control Center, é o TIS aqui, tá? Como você deve saber já, ou se você já opera, óbvio que você sabe, lá a gente não tem a discriminação por corretoras, então o Times and Sales ele é simples, né? Ele fica, o meu terceiro elemento da tela aqui é que vai ficar meio sobreposto, meu monitor é maior que isso, mas aqui eu não consigo aparecer. Então aqui, esse Times and Sales mostra em verde as agressões de compra, em laranja as agressões da venda, tá? Que ele mostra contrato trade por trade, se for um contrato, 2 contratos, o que tiver agrupado ele mostra. Se você clicar com o botão direito e vier em Properties, você vai conseguir colocar um alerta para bloco, né? O bloco é um trade com X contratos, no caso aqui 80 contratos, por exemplo, né? De repente você coloca aqui, ó, vamos pôr, só para aparecer lá, 10 contratos. Aí quando tiver uma operação com 10 contratos ali, ele vai pôr um B na frente destacando essa operação, tá? Eu uso esse não filtrado, eu uso 2 Times and Sales, aqui é o B, tá? Você vê aqui, ó, deu 12, ele aparece o Bzinho lá. Então, eu uso 2. Esse que aparece na minha tela gravada é um não filtrado. E eu uso também um filtrado, se você vier aqui, ó, e Size Filter, e usar o Size Filter e colocar, pôr um número qualquer aqui só para que vocês vejam,
ele começa a aparecer, ele mantém o que tinha, tá? E agora, daqui para frente, depois que eu filtrei, ele só começa a aparecer os blocos, os filtrados pelo tamanho que eu coloquei. Eu tinha colocado o bloco com 10, coloquei o filtro com 10 também, então esse meu segundo, que não aparece, ele vai estar filtrado, tá? Porque eu gosto de determinadas situações, eu não fico olhando 3x3. Ele também não é o meu principal balizador, mas eu gosto de acompanhá-lo, especialmente as cores ajudam muito a gente a perceber. Às vezes você não está lendo o número, mas você tá no visual, você está percebendo. Está muito verde, está bem compradora, está vermelho, ou está laranja, no caso, assim, no volumetric bar, está vermelho, você sabe que é muita agressão na venda. Então, esse colorido acaba nos ajudando e você tem a flexibilidade de configurar da forma que você preferir, tá? Então, esse é o meu terceiro. Minha tela basicamente é essa, então, só tinha ficado faltando uma coisa, que aqui, né, eu comentei que eu uso o gráfico de baixo nos ticks, ok? Então, se você ver aqui, clicar onde está o daily, que é a periodicidade atual, e ver nos ticks, ele vai passar para tick, ok? De forma que cada candle, no caso aqui, se referem a 1000 operações fechadas, 1000 trades fechados, tá? Então, basicamente, essa foi a configuração, é a forma que eu configuro minha tela, que você vai encontrar nos meus vídeos. Qualquer dúvida, deixa um comentário no vídeo aí que a gente vai ter prazer em responder. Beleza? Então, obrigado por assistir. Se você ainda não tiver inscrito, inscreva-se no canal e também deixa o like, que isso obviamente ajuda, tá? Então, continue assistindo, eu vou começar a produzir o conteúdo em português, vai ser um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado.